Então vamos continuar aqui nossa aula de geometria molecular. Então tudo vai depender do número de nuvens eletrônicas em torno do átomo central e do número de átomos ligados a esse átomo central. Olha lá, duas nuvens eletrônicas. Aqui a gente tem o átomo central. Se a gente tiver somente duas nuvens eletrônicas em torno do átomo central, a geometria vai ser sempre linear, porque a máxima distância angular entre essas nuvens é 180 graus, e os átomos que se ligarem ao central vão se conectar configurando uma linha, geometria linear. Vamos ver. Olha lá, átomo de carbono, átomo central. Duas nuvens eletrônicas e dois átomos ligados ao central, geometria linear. O berílio é uma exceção à regra do octeto. É um metal que faz ligação covalente e que estabiliza com somente 4 elétrons na camada de valência. Olha lá, duas nuvens eletrônicas e dois átomos ligados ao central, geometria linear. Gás carbônico, CO2. Principal gás intensificador do efeito estufa. Olha lá, carbono, átomo central. Duas nuvens eletrônicas em torno do átomo central e os dois átomos ligados a ele. Então o gás carbônico também apresenta uma geometria linear. E caso a gente tenha três nuvens eletrônicas em torno do átomo central, aí a gente pode ter tanto a geometria angular quanto a trigonal plana, dependendo do número de átomos ligado ao central, uma vez que quem determina a geometria é a posição dos átomos, beleza? Então, ó, se a gente tiver três nuvens eletrônicas em torno do átomo central, esse é o formato delas. Então tem dois casos, vamos lá, SO2. Átomo central de enxofre tem uma, duas, três nuvens eletrônicas. E somente dois átomos ligados ao central. Se a gente tiver três nuvens e somente dois átomos ligados ao central, como quem determina a geometria da molécula é a posição dos átomos, a geometria vai ser semelhante ao bumerangue, né? Então vai ser uma geometria angular. Já no caso do SO3, em torno do átomo central de enxofre, a gente tem uma, duas, três nuvens eletrônicas. E temos três átomos ligados ao central. Nesse caso, três nuvens eletrônicas e três átomos ligados ao central, a geometria vai ser trigonal plana, porque o formato vai ser semelhante àquele triângulo que foi apresentado na primeira parte da aula. Certo? Vamos ver mais alguns casos para treinar? Olha lá, BH3. O boro também é uma exceção à regra do octeto, estabiliza com somente 6 elétrons na camada de valência. Ele é o átomo central. Em torno dele, ó, uma, duas, três nuvens eletrônicas e três átomos. Então, geometria trigonal plana. Ângulo de 120 graus. BF3, em torno do átomo central de boro. Ó. Uma, duas, três nuvens eletrônicas e três átomos também. Geometria trigonal plana. Ângulo de ligação 120 graus. E caso a gente tenha quatro nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Se a gente tiver quatro nuvens eletrônicas, a disposição dela nesse formato aqui. O ângulo entre essas nuvens é espacial, próximo de 109 graus. Vamos ver. No caso da água, a gente tem quatro nuvens eletrônicas em torno do átomo central e somente dois átomos ligados ao central. Nesse caso, com quatro nuvens e somente dois átomos ligados ao central, como quem determina a geometria é a posição dos átomos, a geometria seria semelhante ao bumerangue, geometria angular. O mesmo seria para o H2S, o sulfeto de hidrogênio. O enxofre é da mesma família que o oxigênio, apresentaria quatro nuvens eletrônicas em torno do átomo central e somente dois átomos ligados a ele. Geometria também semelhante ao bumerangue, geometria angular. No caso da amônia NH3, em torno do nitrogênio, a gente tem uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas e três átomos ligados a ele.
Então, se a gente tiver 4 nuvens e 3 átomos ligados ao átomo central, a geometria é piramidal, porque quem determina a geometria é a posição dos átomos. No caso do fósforo, que é da mesma família do nitrogênio, também, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas em torno do fósforo e somente 3 átomos ligados a ele. Então a geometria também vai ser uma geometria piramidal. E no caso do metano ou do SiH4, né, está representado aqui, o carbono e o silício são da mesma família da tabela periódica. Em torno deles, ó, 4 nuvens eletrônicas. E além das 4 nuvens eletrônicas, tem 4 átomos ligados ao átomo central. Então, no caso de 4 nuvens e 4 átomos, a geometria da molécula é determinada pela posição dos átomos. Então, formaria aquela geometria que a gente chama de geometria tetraédrica. Então, o metano apresenta a geometria tetraédrica e o SiH4 também. Então, vamos ver só mais um slide aqui para mostrar. Olha lá, algumas representações para vocês. HCN, geometria linear. 2 nuvens em torno do átomo central. O metanal, que é esse composto, trigonal plana. 3 nuvens em torno do átomo central e 3 átomos ligados a ele. CCl4 é semelhante ao CH4, geometria tetraédrica. O ozônio apresenta geometria angular, porque existe um par de elétrons não compartilhado em torno do átomo de oxigênio central. Então a gente tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas e somente 2 átomos ligados ao central, formando o formato do bumerangue, geometria angular. O ozônio tem geometria angular. A água tem 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central e somente 2 átomos ligados ao mesmo, geometria angular. Parece o Mickey aqui de ponta cabeça, né? E a amônia também, ó, 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central e 3 átomos ligados ao mesmo, geometria piramidal. Beleza? Tem mais uma tarefinha para você fazer. Até a próxima. Espero que você tenha entendido.